damos prosseguimento aos efeitos da Eucaristia. Para quem não sabe e está vindo hoje pela primeira vez, ou está escutando este áudio também pela primeira vez, eu estou a cada dia falando de algum aspecto da Santa Missa. Então nós estamos tratando agora dos efeitos, recebendo a Eucaristia. O que é que se opera na nossa alma? O que é que gera em nossa vida? Então nós já vimos que os efeitos da Eucaristia são os mais variados. Nos une a Cristo para que nós o amemos, aumenta, renova e conserva a graça santificante que nós recebemos no batismo, protege e nos ampara dos pecados futuros e apaga os pecados veniais, e nos une intimamente mais à Igreja. São esses resultados. Hoje nós vemos mais um efeito. E qual é este efeito? E este efeito é que a Eucaristia nos compromete com os mais pobres. Pode parecer que uma coisa não tenha ligação com a outra, mas tem profunda ligação. Vejam que as leituras de hoje, na primeira leitura, no livro do profeta Jeremias, nós temos a imagem do oleiro, que vai modelando. Assim também é Deus que vai nos modelando, vai nos podando. E nós vamos compreendendo melhor a nossa fé. Este modelar também se refere ao nosso pensar. Quem aqui tinha as mesmas ideias quando tinha 15 anos? Provavelmente ninguém, porque as nossas ideias foram o quê? Sendo modeladas. E também as nossas ideias a respeito da Eucaristia precisam ir sendo modeladas. Nós precisamos ir compreendendo melhor estas coisas. Assim como nos diz o Evangelho termina dizendo que o reino dos céus... Deixa eu pegar aqui o texto, bem melhor. Terça-feira, quinta-feira. O reino dos céus é como todo mestre da lei. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo. Isso aqui é um alto elogio, mas ao mesmo tempo algo bem difícil. Imagine uma pessoa no tempo de Jesus, que era mestre da lei, se tornar discípulo de Cristo. É a mesma coisa hoje, em termos de comparação, você ter um doutorado e voltar para a faculdade para aprender com um professor que acabou de sair. Acabou de se formar. Ou seja, precisamos, como diz uma expressão, descer do salto. Precisamos nos sensibilizar. Precisamos descer um pouco dos nossos conhecimentos e tocar o chão da realidade alheia. Onde, Padre? Nos mais pobres. Quem se alimenta da Eucaristia, antes de mais nada, precisa compreender que os mais pobres são para nós o rosto de Cristo. A gente acha que
O próximo, nós precisamos fazer o bem. Sim, é verdade, mas nos mais pobres nós temos o rosto de Cristo, sofrido, abandonado, cuspido, escarrado. É neles que nós precisamos ver o rosto de Cristo. E por mais que nós não recebamos a comunhão, nós podemos tocar na carne de Cristo. Não tem como receber Jesus na comunhão, é verdade, mas isso não impede de que você toque no Cristo presente nos pobres. Tem um álbum, tem um CD da Toca de Assis. Já ouviram falar da Toca de Assis? E o título do álbum é, repitam comigo, do altar de Deus, ao altar dos pobres. Ou seja, este altar aqui me compromete com os mais necessitados. Então eu não posso ser indiferente em estar participando do altar, recebendo a carne do meu Senhor e desprezando a carne do meu Senhor, a carne do meu Senhor, nos mais pobres, nos mais sofridos, nos mais abandonados. Nós sofremos atualmente de todo tipo de medo com relação aos pobres. Porque antigamente, talvez há 20, 30 anos atrás, nós fazíamos uma caridade sem medo. Hoje é tão complicado você tentar ajudar uma pessoa pobre, porque você não sabe se ela vai retribuir a você dizendo Deus te abençoe ou te apunhalando pelas costas. Mas, mesmo assim, a nossa obrigação permanece. É claro, precisamos olhar sempre a condição física do sujeito, né? Precisamos, em especial, estar atento se está bêbado ou não, se está drogado ou não, porque senão, provavelmente aquele dinheiro que você der, ele vai comprar algum tipo de droga lícita ou ilícita, né? Mas, aqui que entra a segunda coisa. Quando você doa para algum mendigo, duas coisas você tem que fazer. Primeiro, não doar e sair correndo, como se ali estivesse uma doença, como se ali estivesse um câncer, porque aquele ali é um ser humano. É um ser humano e nele nós vemos o rosto dele. Se o rosto dele você não consegue ver nos mais pobres, amar a ele vai ser difícil quando ele estiver na cruz. Se importe com aquela pessoa que está diante de você. Ele tem um nome, ele tem uma história, ele teve ou tem ainda uma família. E é difícil. Se você for ao centro de São Paulo, dependendo de onde você vai, em cada esquina vai ter um mendigo. E você, com medo, pode passar sem nem olhar, ou então pode entregar a sua esmola lá
sem nem ter consideração por aquele sujeito. Então, quando você estiver diante de uma pessoa assim, pergunte o nome. Como é o seu nome, meu irmão? De onde é que você é? Converse com ele. E é bom ensinar as crianças também isso. A não desprezar, a não ter nenhum tipo de insensibilidade para com essas pessoas. E a segunda coisa, a primeira coisa é olhar nos olhos, dar um sorriso. É claro, às vezes até o mau cheiro nos incomoda, a aparência desfigurada, as roupas rasgadas, mas é um ser humano ali diante de você. E como um ser humano precisa ser tratado bem, e melhor do que todos os outros que estão sãos. E a segunda coisa, quando ajudar, não seja mesquinho de ficar se perguntando: e o que é que ele vai fazer com esse dinheiro? Porque aquele dinheiro não é mais seu, é dele. Se ele está pedindo para comprar alguma coisa para comer, comprar alguma coisa para a sua família, você precisa confiar nele, mesmo que infelizmente ele esteja mentindo e faça o contrário. Se ele não tem mais como gerir os seus próprios recursos e você vai ter que gerir por eles, fica complicado. Por isso, meus irmãos, receber a comunhão é também querer tocar nos mais pobres. É claro, se houver a possibilidade de mensalmente você ajudar uma família, isso também já é tocar no corpo de Cristo. Se houver mensalmente a possibilidade de você ajudar uma família carente, isso já é tocar no corpo de Cristo. É um efeito que nós levamos para a vida e que é bem difícil. Por isso o Senhor nos ajude a ter um grande amor pelos pobres, como Santa Teresa de Calcutá teve, como Santa Dulce dos Pobres teve, como Frederico Ozanam teve, como São Vicente de Paula teve, e tantos outros santos que cuidaram dos mais pobres, assim como São Lourenço, que quando ele esteve diante daqueles que invadiam Roma, perguntaram: onde estão as riquezas da igreja? Vocês querem a riqueza da igreja? Me deem até amanhã para eu juntar as riquezas da igreja. Tá bom. E no dia seguinte, venham, eu quero entregar para vocês as riquezas da igreja. Aí São Lourenço foi e levou aqueles homens bárbaros, a gente que era leprosa, a gente que era coxa, a gente que era cego, a gente que tinha, a pessoas que tinham doença, pessoas os mais pobres, os mais favelados, os mais marginalizados. Esses são a riqueza da igreja. Eles são a riqueza da igreja, porque neles nós vemos o rosto de Cristo. E se não podemos tocar na Eucaristia, nós podemos tocar no rosto de Cristo sofrido nos mais pobres.